Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 7ª aula da playlist Correios, me aguarde, tô chegando. Nessa aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é sobre juros. Também deixarei na descrição deste vídeo um link sobre dicas sobre juros e matemática financeira. Se você quiser aprofundar um pouco mais nesses dois assuntos, está aí as duas playlists, tá? Outra coisa importante que eu sempre peço para vocês é que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Show? Então, como dizia a minha avó, chega de borogodó e vamos ao que interessa. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá. Aula 7, juros simples. Primeiramente, vamos ver a definição do que é juros, tá? Então, juros é toda compensação que se recebe ou se paga por uma quantia emprestada por um determinado tempo. Pode ser uma quantia emprestada ou uma quantia aplicada, tá? No caso aqui dessa nossa aula, nós vamos estar trabalhando só com os juros simples. Os juros simples é um juros, tá? Que é calculado sobre o capital inicial e acrescentado ao final dessa aplicação, aí ao acrescentar o juro em cima do capital inicial, nós vamos ter o que chamamos de montante, tudo bem? No caso do juros simples, é em cima sempre do capital inicial, ele é diferente do composto, porque o juro composto, ele é sempre calculado em cima do valor atual, ou seja, é juros sobre juros, ok? Mas no caso aqui da prova do Correio, só entra juros simples. Então, para calcular o juros simples de um determinado capital aplicado, que eu vou indicar aqui por J, eu pego, multiplico o capital pela taxa de juros e pelo tempo de aplicação. Aí eu tenho os juros. Esta fórmula, a taxa de juros, ela tem que estar em decimal. Tudo bem? Tá? E uma outra coisa importante que a gente tem que ficar esperto, que a taxa de juros e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade de medida do tempo. Ou seja, se eu tenho uma taxa mensal, tá? O tempo tem que estar ao mês. Se eu tenho uma taxa anual, o tempo tem que estar anual, né? Ou vice-versa. Se eu estou aplicando no ano, a taxa tem que ser anual. Se eu estou aplicando ao mês, a taxa tem que ser mensal. Né? Se eu estou aplicando ao semestre, a taxa tem que ser semestral. Tudo bem? É isso que quer dizer aqui. Tá? No cálculo dos juros, gente, né, aí da fórmula do juros simples, a gente pode estar trabalhando com ela para poder calcular capital, para poder calcular taxa, para poder também calcular o tempo de aplicação. Eu costumo montar aqui, que eu chamo do pódio do juros simples. Olha. Então, eu coloco aqui em cima os juros, embaixo, tá? Montando aqui o pódio. Porque nós temos capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo período. Né? Então, montando esse pódio fica fácil para a gente. Olha, se eu quero saber os juros está em cima. O que sobrou embaixo? CIT. C vezes I vezes T. Tá? Eu circulo aqui os juros e vejo o que sobrou. Bem, se eu quero calcular o capital, eu vou circular aqui o capital. Esquece agora os juros, tá? Vou arrumar aqui. Quero calcular o capital. Circulo aqui o capital, tá? O que sobrou em cima? J. O que sobrou embaixo? I vezes T. Então, olha, o capital é J juros dividido pela taxa multiplicado pelo período, tá? Bem, se eu quero saber
a taxa, tá? Quero saber agora a taxa. Eu circulo a taxa. O que sobrou em cima? J. O que sobrou embaixo? Capital vezes o tempo, tá? Então, eu circulo aqui a taxa, esqueço a taxa. Em cima sobrou J, embaixo sobrou C vezes T, capital vezes tempo. Se eu quero saber o tempo de aplicação, eu circulo aqui o tempo. Então, tá aqui, tempo. Isso no regime de juros simples, tá? Então, circulei aqui o tempo, ó. O que sobrou em cima? J. O que sobrou embaixo? Capital vezes a taxa. Então, através desse pódio, que eu chamo o pódio dos juros simples, a gente pode calcular qualquer um dos elementos ali envolvendo o juros simples, tá ok? I vezes T, tá? Fica fácil. Bem, montante, vamos lá. Montante é a soma do capital empregado mais os juros recebidos pelo mesmo. Então, montante, capital mais juros. Ou, eu tenho aqui também a fórmula do montante simples, que seria o capital mais 1, multiplicado por 1, mais I, que é a taxa, vezes o período. Bem, da onde que surgiu essa fórmula aqui, né? Como o montante é capital mais juros, o montante é o capital mais os juros, então o capital mais os juros, que é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo período. Eu tiro aqui o capital em evidência, na fórmula, é da onde vai surgir ali a seguinte fórmula, que capital multiplicado por 1 mais I vezes T, tá? Eu tiro o capital em evidência, porque se eu distribuir, eu volto aqui na fórmula anterior, tudo bem? Então tá aí, olha, o que nós precisamos, né? Um resuminho rápido aí com vocês do que nós precisamos saber, né? Sobre os juros simples. São essas duas fórmulas aqui, a fórmula dos juros e a fórmula do montante, tá? Vamos lá para a nossa primeira questão aqui, ó. O investidor aplicou um capital de 150 mil reais. Já vamos anotar aqui, capital de 150 mil. Já tem o C. Há uma taxa de juros simples por um período de 90 dias. Então, o período, o tempo, é 90 dias. Show? Resultando um ganho de R$ 6.750. Então, ele ganhou, ou seja, os juros foi de R$ 6.750. Beleza, galera? Aí pede, olha bem agora, a taxa de juros anual, tá? Eu quero saber aqui o I. Eu quero saber a taxa de juros. Só que eu quero ela, gente, anual. E o período aqui tá o quê? Em dias. Tá? Então, olha, para cálculo de juros, nós consideramos o ano, gente, como 360 dias, tá? Para o cálculo de juros, o ano é considerado como 360 dias. O mês é considerado como 30 dias, tá? Não importa se naquele mês tem 30 dias ou não, tá? O semestre é considerado como 180 dias, isso para a taxa de juros. Observa que, olha aquela observação que eu falei para vocês, que a taxa de juros, o tempo tem que estar na mesma unidade de medidas. Como eu quero a taxa anual e o período está em dias, eu tenho que transformar esses dias em anos. Bem, para transformar dias em anos, eu vou dividir o 90, vamos ver, o 90 dias, quanto que ele equivale de um ano, que é 360 dias. Então, eu vou dividir o 90 por 60, simplificando por 90 e 90. 90 dias corresponde a 1/4 de ano, tá? Porque como eu quero a taxa anual. Então, vamos lá para
a fórmula, né, para poder calcular aqui a taxa de juros. Lembra o resuminho que eu fiz aqui, olha, né, com vocês sobre o pódio do juros simples. Eu quero calcular a taxa. Então, I é igual a J, que é o capital, que é o juros, dividido pelo capital, multiplicado pelo período aí. Então, vamos substituir os valores. Olha lá. O juros foi 6.750, dividido pelo capital, que foi um capital de 150 mil, multiplicado pelo tempo. Aqui eu não uso 90 dias, porque eu quero a taxa anual. Então, 90 dias corresponde a 1/4 de ano, vezes 1/4. Aqui, olha, dá para simplificar, para facilitar essa continha. Os 150 mil multiplicado por 1/4 seria eu dividir os 150 mil por 1/4, tá? Ou seja, dividir por 4 aqui, né? 150 mil multiplicado por 1/4 seria 150 mil dividido por 4, tá? Dá para dividir? Dá, né? Essa divisão vai me dar um valor exato aí, que seria 37.500, tá? Continuando aqui, ó, 6.750 sobre 37.500, tá? Dividindo aqui os 150 mil por 4, 37.500. Dividindo 6.750 por 37.500, eu vou encontrar aqui 0,18, tá? Efetuando essa divisão. Observa que aqui a taxa está em decimal, as alternativas estão em porcentagem. Para transformar decimal em porcentagem, eu multiplico por 100. Aí eu tenho o valor em porcentagem. Se eu quiser transformar porcentagem em decimal, é ao contrário, eu divido por 100. Então, ao multiplicar por 100, desloco a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai dar 18% ao ano. Tá? Então, essa é a nossa taxa anual. Gente, ficar esperto, né, sobre taxa de juros e tempo, né? Tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Por isso que o tempo de 90 dias aqui, eu acabei transformando em anos, porque eu queria a taxa anual. Então, não poderia usar o 90 dias. Porque se eu uso 90 dias, eu tenho uma taxa ao dia e não uma taxa anual. Ok? Vamos lá, questão 2. Sabendo que os juros de um investimento é o valor pago pelo empréstimo do dinheiro, um certo investidor, a fim de receber de rendimento R$ 982 do seu dinheiro aplicado, então, olha, rendimento é os juros. Ele quer receber uns juros de R$ 982. Deverá aplicar qual quantia? Então eu quero saber o capital. Quanto que eu devo aplicar? Deverá aplicar qual quantia para que a renda durante 16 meses, então o período 16 meses, a 2,% ao mês, no regime de juros simples. Então, a taxa e o período estão na mesma unidade de medida, 2,5% ao mês. Então, tempo e taxa, mesmo período, não vai haver a necessidade de fazer a conversão. Só aqui, ó, 2,5%, eu tenho que transformar isso em decimal. Eu vou dividir o 2,5 por 100. Ao dividir por 100, gente, tá? Agora eu estou transformando porcentagem em decimal.
eu desloco com a vírgula, tá? 2 casas para a esquerda. Então vai dar 0,025. Então lembrando aqui a pirâmide dos juros, ó, né? Vou colocar ela aqui, só para lembrando ela aqui, ó, e acostumando. Então J em cima, capital, taxa e período embaixo. Como eu quero saber o capital, eu risco aqui o capital. O que sobrou em cima? Então, capital, em cima sobrou os juros. O que sobrou embaixo? I vezes TI, tá? Taxa vezes o período. Agora é só substituir e calcular o capital. Então, vai dar o J 982 sobre a taxa, que é 0,025, multiplicado pelo período, que é um período de 16 meses. Numerador 982 está mantido. Agora eu vou multiplicar 0,025 por 16, vai dar 0,4. E vou efetuar a divisão aqui de 982 por 0,4. Né? Então aqui vai me dar R$ 2.455. Tá? Então, lembrando aqui rapidamente, para efetuar essa divisão, eu tenho 982. Vou dividir por 0,4, eu teria que estar igualando aqui as casas depois da vírgula. Eu tenho uma casa depois da vírgula dentro da chave, eu teria que ter uma aqui também. Então, eu teria que acrescentar um zero para começar a divisão. Ok? Então, a resposta aqui está na alternativa C de Carlinhos. Show, galerinha? Então, tá aí a nossa questão 2, tá? Aqui queria saber o capital. Vamos lá, próxima questão. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso. E o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Olha bem, quanto que ele vai primeiro? Vamos calcular os juros que ele vai ter que pagar aqui. Os juros que ele vai ter que pagar, vou indicar aqui por J. 20% de 80% do valor da dívida. A dívida é quanto? 3.600. Então, seria 20% de 80% de 3.600. Nossa, Carlinhos, como que eu vou calcular isso? Calma, galerinha, é tranquilo, tá? Olha, o 20% é a fração 20 sobre 100, para poder fazer aquela multiplicação ali. 20 sobre 100 é 0,2. Troco 2 casas para a esquerda, então vai ficar 0,2. A palavra de quer dizer multiplicação, então 0,2 vezes 80%. O que eu vou fazer? Tem que transformar ali em decimal. Vou dividir por 100, troco 2 casas para a esquerda, 0,8. Então, ó, 0,2 vezes 0,8, que multiplica 3.600. Tá? Então, aqui está envolvendo porcentagem, depois a gente vai fazer o valor final da dívida. 0,2 vezes 0,8 multiplicado por 3.600 vai me dar R$ 576. Então, isso aqui é o que ele vai pagar de juros, porque ele só vai pagar 20% de 80%. Então, teria que tomar cuidado. Bem, então o montante final da dívida é o que ele emprestou, que a gente poderia falar de capital, mais o que ele vai pagar de juros. Ó. Então, o montante final, ele emprestou 3.600, mais o que ele vai pagar de juros, que é R$ 576. Então, vai dar R$ 4.176. Tá? A resposta aqui está na alternativa B de bom, B de
escola. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Questão 4. João aplicou R$ 15.000 em uma aplicação com remuneração de juros simples. Olha, capital que ele aplicou. R$ 15.000. Aqui, vamos anotando. Após 6 meses, então período, 6 meses. 6 meses. Realizou o resgate total da aplicação no valor de R$ 15.540. Então, o montante que ele recebeu ao final foi um montante de quanto? De R$ 15.540. Considerando que João fez apenas a aplicação inicial e não realizou resgates intermediários, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros oferecida nessa aplicação. Então, eu quero saber o I. Gente, agora eu tenho um montante, eu não tenho os juros que ele recebeu. Então, esquece lá aquele pódio dos juros. Eu vou aqui na fórmula do montante. Olha, montante em juros simples é capital que multiplica 1 mais I vezes T. Por que eu estou vindo nessa forma do montante? Porque eu tenho o montante, eu tenho o capital e eu tenho o período da aplicação. A única incógnita que vai ficar aqui é o I, que é a taxa de juros que eu quero saber. Então, aquele pódio do juros simples, esquece ele. Bem, então, o capital, que foi 15.000, multiplicado por 1 mais I, que eu não sei, que é que eu quero descobrir, por um período de 6 meses, então I vezes 6, me gerou um montante, que é o que ele recebeu ao final, de R$ 15.540. Aqui montada a nossa equaçãozinha, tá? Então, agora é só chegar no valor do I. 15.000 está multiplicando aqui, ó, a esquerda da igualdade, vai passar dividindo o 15.540. Então, vai sobrar aqui para mim 1 mais I vezes C, vezes 6. 15.540 dividido por 15.000 vai dar 1,036. Tá? Bem, eu tenho 1 aqui à esquerda da igualdade somando. Passo para a direita subtraindo o 1,036. Então, vai ficar 6i igual a 0,036. Bem, eu tenho 6 multiplicando a taxa, vai passar para o outro lado da igualdade e dividindo. Então, daqui eu vou tirar que i é igual a 0,036 dividido por 6 vai dar 0,06. Está aqui a taxa. Só que observa que a taxa está em decimal. E as minhas alternativas estão em porcentagem. Para transformar decimal em porcentagem, multiplicamos por 100. Então, I igual a 0,6%. Multiplicar por 100, desloca 2 casas para a direita. Ao mês. AM quer dizer ao mês. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Aqui estou encerrando mais uma aulinha, tá? Da nossa playlist. Como eu falei no início aí da aula para vocês, estou deixando aí na descrição do vídeo, tá? 2 links. Um link sobre dicas de porcentagem e um outro sobre dicas de matemática financeira. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, assista às aulas dessas 2 playlists, tá? Ali, além de eu falar de teoria, eu resolvo mais exercícios aí com vocês, tudo bem?
Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos nessa aula, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atendê-los, tá? Outra coisa importante, galera, não esqueça, deixa aí um like no vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Show? Tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!